Dificuldade em delegar, dificuldade em convencer a diretoria a capacitar os líderes, dificuldade em se capacitar enquanto liderança. Bom dia a todos, hoje a nossa live aqui, surpresa, passando aqui de improviso para responder algumas perguntas que temos recebido aí com frequência a respeito de liderança. Seja muito bem-vindo. Nós abrimos ontem aí uma caixinha sobre liderança, tivemos aí algumas perguntas e eu já vou aproveitar aqui para de uma maneira bastante breve, tá? Não esperamos ficar por muito tempo aqui não, um vídeo mais breve, responder estas e também eventuais outras perguntas que forem surgindo aqui. Então, se você está vendo essa live e tem aí alguma dúvida sobre liderança, aproveita aqui para colocar ou vai lá no meu direct, que a gente, por aqui, ou nos stories, ou através de conteúdo, a gente dá um jeitinho aí de responder algumas perguntas sobre esse assunto que é tão importante, né? Meu nome é Renata Guzmão, eu sou coach, trabalho com desenvolvimentos de equipes há mais de 20 anos, sou treinadora comportamental, treinadora também voltada aí, especialista na parte de comunicação empresarial e liderança, desenvolvimento de liderança. Felizmente, as nossas empresas têm crescido muito, em especial empresas que precisam dos meus serviços, estão crescendo, estão em projetos de expansão, estão ganhando mercado, então elas precisam ter ali dentro do seu quadro, dentro das suas filiais, dentro dos seus espaços, né, dos seus ambientes, pessoas para assumirem posições maiores. E é esse justamente o meu trabalho, capacitar pessoas através de grupos ou processos de coaching individual a ter pessoas mais preparadas para que os diretores, os gestores, os CEOs possam sair do ambiente, do espaço físico da empresa para ganhar mercado. Se você quiser saber um pouquinho mais a respeito do meu trabalho, em qualquer lugar aqui dessa descrição eu vou deixar aqui o meu site e também o meu Instagram. Esse vídeo deve ir para YouTube, Spotify, para você saber aí um pouco mais do meu trabalho como coach. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, pessoal. Bom dia quem está entrando aí na nossa live. Nós estamos falando um pouquinho sobre liderança, perguntas e respostas a respeito de liderança. Bom, vamos começar aqui. Não vou falar o nome aqui das pessoas que perguntaram, mas vou colocar aqui um símbolo, tá? Ou aqui um pré-nome só da pessoa para a gente conseguir aqui identificar. Então, teve uma pessoa aqui que eu vou chamar de letra C, tá? Letra C. Perguntou para nós, que se eu falar o nome dela vai ficar muito claro que é um nome muito específico, não é um nome muito comum. Então, a letra C colocou assim, ó. Ontem a pergunta foi, qual sua maior dor quando o assunto é liderança? Então, aí a C colocou assim, capacitação. Só colocou isso, capacitação. Bom, daí a gente fica em dúvida, né? Se é capacitar os líderes da equipe dela, se ela tem essa dificuldade na capacitação dos líderes da equipe dela, ou se é na própria capacitação dela enquanto liderança. Como eu já conheço essa pessoa, tá? Já fizemos até uma sessão de coaching com essa pessoa, ela já foi dar treinamento, ela já assistiu minhas palestras, então eu presumo que seja a capacitação dela ali enquanto líder. Ela acabou de assumir um cargo de liderança e está sentindo falta dessa capacitação. E é isso mesmo, gente. Quando uma pessoa ela assume um cargo de liderança, não é somente jogar a pessoa ali. Qualquer pessoa que assume uma nova função. A gente às vezes contrata uma pessoa boa, capricha no processo de seleção, demora um monte para escolher, faz um monte de testes, faz ali uma integração legal, aí a pessoa começa, a gente simplesmente abandona ela ali no cargo, achando que ela tem que dar conta. Ah, mas não é liderança? Não quis chegar até aqui? Não. A pessoa, ela precisa desenvolver a maturidade dela dentro daquela função também. É uma função nova, é uma atividade nova. Por mais que ela já tenha trabalhado até enquanto líder, por mais que ela já tenha trabalhado até naquele segmento, ela precisa de treinamento, ela precisa de orientação, ela precisa entender a cultura daquele lugar, os valores, as regras, os procedimentos, em especial se ela for líder. Por quê? Porque ela vai defender o nome da empresa, ela vai estar, é um CPF representando um CNPJ a partir dali. Então, ela precisa de muito, vamos dizer assim, ó, que mais do que capacitação, ela precisa de apoio, certo? E aí, no meu livro, eu escrevi um livro recente, na verdade, escrevi 2 livros, e o mais recente é esse daqui, ó, Liderança na Prática, Como Desenvolver Equipes de Alta Performance.
E aqui nesse livro eu coloco Bem-vindo Liderança. Nos primeiros capítulos eu coloco sobre isso. Porque se você assumir um cargo de líder e você está dentro de uma empresa que não investe nisso, e daqui a pouco a gente também vai falar um pouco melhor disso, você precisa buscar apoio por você mesmo. E aliás, deixa eu te falar, tem muita gente que dentro da empresa não quer, o líder assume, e mesmo que a empresa proporcione programas de desenvolvimento, conversas a respeito de liderança, ele mesmo não quer buscar esses canais porque ele não quer demonstrar vulnerabilidade. Ai, meu Deus, vai que eu faço alguma pergunta aqui, vai que eu faço alguma exposição, alguma coisa assim, e eu vou ser mal interpretado e eles vão tirar o meu cargo de líder, eles vão achar que eu não sou capaz. Então, você precisa buscar apoio por você mesmo, tá? De que tipo de apoio você vai buscar? Ó, livros que vão super abrir a sua mente, né? Hoje, olha, grande parte do meu conteúdo que eu falo em treinamentos, em processos de coach, é com base em leitura. Hoje em dia a gente tem muitos podcasts falando disso, muitos cursos, tanto gratuitos quanto pagos, e principalmente apoio emocional, porque olha só, você tem que ter o seu próprio jeitinho de liderar, não adianta ficar se comparando, porque eu quero ser igual ao outro, porque eu quero ser mais impositiva, porque agora eu tenho que ter voz firme, porque agora eu tenho que mandar os outros fazer, não, eu quero sentar para ouvir todo mundo. Olha, você tem que ter o seu próprio jeito de liderar. E qual é o seu próprio jeito de liderar? Você descobre isso quando você se conhece, quando você sabe as suas características. Então, aí existem vários trabalhos para fazer isso. Coaching, né? Então, eu tenho um processo de coaching onde de 5 a 10 sessões, de 2 a 3 meses, nós vamos nos encontrar uma vez por semana, online ou presencial, dependendo do lugar que você tiver, a agenda também, onde eu, através de testes, ferramentas, exercícios práticos, vou te ajudar nesse autoconhecimento. Mas existem uma série de outros profissionais que podem fazer isso também, um coaching com você, tá? Muitos bons profissionais no mercado, terapia, mentoria, você buscar você mesmo se desenvolver. Até porque você vai entender se você está conversando ali com a cultura daquele lugar, certo? E quer continuar defendendo aquele lugar. Ou será que, né, você não vale a pena você ir liderar e desenvolver essa função de liderança, essa sua missão, eu chamo de missão, em um outro lugar, que vale mais a pena aí, né, investir. Mas se esse lugar, né, se essa empresa te deu essa oportunidade, na minha opinião, vale muito a pena continuar aí e você investir na sua capacitação. Tô aqui, ó, tô à disposição. No final da live, inclusive, eu vou colocar aqui algumas opções, inclusive de cursos, workshops que eu tenho desenvolvido para você participar também aí, tá? Então, capacitação é muito importante e existem muitas formas de buscar, tá? Segunda pergunta, essa daqui foi a Fer. A Fer disse assim, ó, quando a diretoria não acredita que os líderes podem ser desenvolvidos? Então, possivelmente, alguém ali da área de RH, da área de desenvolvimento de pessoas, e que está querendo levar, já comprou a ideia do programa de desenvolvimento. Essa pessoa, eu sei que ela me acompanha, né? Já até conversamos aqui a respeito de programas de desenvolvimento e possivelmente ela está tendo dificuldade de convencer, né, internamente lá a equipe de fazer esse investimento no processo de desenvolvimento de líderes. Olha, Fer, deixa eu te falar uma coisa. A empresa, ela tem que ter uma cultura de desenvolvimento, não é só assim, vai investir no desenvolvimento dos líderes agora. Os meus clientes, as pessoas que compram o meu serviços de desenvolvimento, não são todas as empresas. Deveria ser, né? Porque daí eu ia estar muito mais próspera do que eu já sou e com muito mais clientes, né? Sem condição de atender mais gente. Já estou quase lá, né? Mas tomara que tenha cada vez mais empresas. Só que a gente sabe que não é toda empresa que tem essa cultura de desenvolvimento. A empresa, às vezes, ela acha que é muito mais importante ela investir em outras coisas, ela investir em marketing, ela investir em estrutura física, investir em tecnologia, investir em networking, ela coloca o dinheiro dela
onde a cultura fala. Então, onde está indo o dinheiro da sua empresa, o investimento da sua empresa? É muito a cultura, tá? Onde está indo o dinheiro da sua empresa fala muito a cultura dela. Então, se a diretoria não está disposta a investir no desenvolvimento de líderes, é porque, por enquanto, não tem essa cultura de desenvolvimento enraizada. Então, é uma pena, com certeza, por quê? Porque a gente sabe que a questão do investimento em desenvolvimento é algo que vai trazer resultados, principalmente a longo prazo. Treinamento e desenvolvimento ele é visto como um benefício pelo colaborador, seja ele líder ou não líder, né? Então, eu vou ficar aqui nessa empresa, o pessoal aí reclamando de falta de mão de obra, que as pessoas não param dentro do trabalho. Então, assim, as pessoas optam por ficar dentro de uma empresa, por quê? Porque aquela empresa oferece treinamento. Então, ele vê como um algo a mais, um conhecimento. Então, é muito importante ter essa cultura aí do desenvolvimento. Se a sua empresa ainda não tem essa cultura, então você fazer alguns movimentos para auxiliar nessa cultura de desenvolvimento, mesmo que pequenos, né? Você mostrando essa importância. É o seu papel aí, enquanto desenvolvimento de pessoas, é justamente mostrar essa importância. Só o fato de você sentar com a sua diretoria e falar assim, quero trazer um programa de desenvolvimento de líderes, você já está começando a movimentar. Pode ter certeza que você já plantou uma sementinha aí, viu? Pode ter certeza que já tá, né, aquela questão assim, que a gente joga uma pedrinha na água, a pedra faz assim, né? A água faz assim, as ondas ali da água, então dá um efeito. Pode ter certeza que você já está conseguindo isso. Agora, é assim, a empresa, o diretor da empresa, falei isso no treinamento de lideranças no sábado, eles falam uma linguagem, eu vou te falar o idioma que o diretor da empresa fala. Quem é diretor aqui pode me apoiar, manda um coraçãozinho, faz aí, né, um comentário se não é isso mesmo. Você que é dono de empresa, sabe qual que é o idioma que o dono da empresa fala? É o numerolês. Então, se você quer convencer o diretor da empresa, você tem que levar números para eles. E aí, eu vou te dizer assim, essa é uma dificuldade da área de gestão de pessoas. Eu vim da área de gestão de pessoas e eu sei disso que é uma nossa dificuldade. Por quê? Porque a gente é muito humana, a gente é muito pessoas, a gente é muito mais emoção, a gente é muito mais ações subjetivas e que muitas vezes não pode ser mensuradas. Os resultados do nosso trabalho de enquanto gestão de pessoas, ele é difícil de ser mensurado muitas vezes, mas tem como. Então, indicadores de recursos humanos, indicadores de desenvolvimento, indicadores de rotatividade do pessoal, indicadores de pedidos de demissão, de reclamação de pessoas a respeito dos seus líderes, índice de satisfação, números também relacionados ao que está acontecendo aí no seu mercado. Então, pega lá o que as outras empresas estão fazendo, dados, tá? Dados, leve dados para o seu diretor, porque você vai convencer muito mais eles. E claro, resultado financeiro. Eu conheço pessoas grandes gestores de RH, que fizeram o seguinte, falaram assim, olha quanto que a gente está gastando com rotatividade de pessoal e absenteísmo. E olha quanto que a gente vai economizar se isso daqui sumir por uma melhor gestão, olha o quanto que a gente vai economizar. E aí pegar esse dinheiro, claro, e colocar ali na parte de investimento de liderança. Numerolês. Sabe quem que vai aprender com tudo isso? Você mesmo. Nós vamos nos desenvolver quando a gente aprende alguma coisa que o nosso cérebro não está acostumado. E se você já tem facilidade de fazer isso, melhor ainda, tá? Numerolês é muito importante. E uma outra coisa também, ainda dentro dessa questão da dificuldade da diretoria aceitar que os líderes podem ser desenvolvidos, é você fazer o melhor que você pode com as condições que você tem. Faça o melhor que você pode com as condições que você tem. A grande maioria das empresas que eu trabalhei em área de gestão de pessoas enquanto CLT, eram empresas que até tinham uma cultura de desenvolvimento, mas muitas vezes não tinha verba de verdade para investir ou para priorizar em desenvolvimento. E aí eu vou te falar, foi assim que eu aprendi a fazer o trabalho que eu faço hoje, que eu mesma fui lá e dava os treinamentos, e dava os programas de desenvolvimento, pílulas de desenvolvimento, conversava através das comunicações, redes sociais, site, e-mail, WhatsApp,
conversava com essas lideranças, utilizava as reuniões de líderes para passar ali o conhecimento a respeito da postura de líder. Na hora, a nossa função ali enquanto gestão de pessoas é uma função bastante que tem acesso muito, né, às lideranças. Então, por exemplo, ao apurar uma ocorrência, um conflito, ao comunicar o desligamento ou a introdução do novo colaborador, aproveitar esses momentos para já desenvolver, para fazer um coaching com as suas lideranças. Então, quando você faz aqui o que eu falei no primeiro, quando você está capacitada, você só vai passar o seu conhecimento e não precisa ser num programa de desenvolvimento. Você pode fazer isso você mesmo, da forma que você tem, do jeito que você tem. Seja você o seu próprio desenvolvedor de lideranças lá dentro da sua empresa, porque vale muito a pena, tá? Então, olha lá, então respondendo algumas perguntas aí, ó. Então, a primeira é da capacitação, depois da dificuldade da diretoria em acreditar que os líderes podem ser desenvolvidos, e a terceira dificuldade que apareceu aqui, e se você tem alguma dificuldade, já coloca aqui nas perguntas para a gente aproveitar aqui esses minutinhos que nós temos aqui para responder, é dificuldade em delegar. Então, a pergunta foi assim, qual é a sua maior dor quando o assunto é liderança? Então, a Pri colocou aqui, ó, dificuldade em delegar. E é uma dificuldade que não é só a Pri que tem, mas eu ouço isso muito nos processos de coaching, nos programas de desenvolvimento de líderes, dificuldade em delegar. Bom, a gente tem a dificuldade de delegar, de deixar que as outras pessoas façam aquilo que a gente fez até ontem. Eu sempre conto, né, a minha história. Eu trabalhei com seleção dentro da área de gestão de pessoas, com seleção durante muito tempo. Então, eu já chegava assim nas empresas, às vezes não tinha nem o processo de seleção instalado. Me dava assim um monte de caixa cheio de currículo e falava assim, ó, se vira aí, nós estamos precisando de um office boy. Se vira aí para, na época, né, office boy, hoje em dia tem outros nomes. Nem sei se tem ainda essa função, office boy, meu Deus do céu. Dedando a idade aqui, ó. Enfim, né, parênteses. Aí falava, se vira aí, a gente precisa. Então, eu passei por todo o processo de instalar, um processo de recrutamento e seleção, instalar os requisitos, ensinar os líderes a fazer os treinamentos, ou seja, aquilo, né, eu fiz todo aquele processo. Então, aquilo era o meu coração. De repente, né, chegou alguém que teve que assumir aqueles processos por mim, porque daí eu não era mais ali responsável pelo recrutamento e seleção, eu era supervisora do processo de recrutamento e seleção. Então, a hora de dar aqueles currículos ali, né, para o pessoal, existia essa pessoa que assumiu, ai meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso, né, dar esses currículos, que até ontem era minha menina dos olhos. Então, a nossa dificuldade em delegar, ela acontece justamente porque nós temos um apego naquilo que nós construímos, naquilo que a gente tem a nossa pontinha, a nossa cara. Então, essa é uma das coisas que faz a gente ter essa dificuldade. Então, é legal entender o porquê que a gente tem essa dificuldade de delegar. E uma outra coisa também que eu escuto é falta de tempo. Então, eu não tenho tempo para delegar. Como que eu vou parar para ensinar alguma coisa para alguém? Eu tô corrido, eu não tenho tempo. Então, essas são as duas causas. Então, como ajudar nisso? Ó, em primeiro lugar, já mostrei aqui o meu livro, tá? Liderança na Prática, como desenvolver equipes de alta performance. E aqui eu coloco um capítulo escrito assim, ó, a difícil arte de delegar. A difícil arte de delegar, onde eu falo mais aprofundadamente sobre isso, tá? Para te ajudar nessa difícil arte de delegar. Bom, em primeiro lugar, né, é o seguinte, a pessoa que você vai delegar, que talvez seja o seu auxiliar, o seu aprendiz, aquela pessoa que está assumindo o seu cargo, ela não vai fazer igual você. Sabe aquela velha história? Aceita que dói menos, né? Não adianta acreditar que ela vai fazer igual você, porque ela não é. Ela é uma pessoa com perfil diferente, habilidades diferentes, valores diferentes. Você acreditou nela e acredita que ela tem um potencial, por isso que ela está ali do seu lado, na grande maioria das vezes, mas ela não é igual você. Então, ela não vai fazer igual. Então, ó, ou você faz disso um limite,
Fala, então, ai meu Deus, não vai fazer igual. Ou você faz isso uma oportunidade, fala, nossa, que legal, eu tô curiosa para saber que jeito que ele vai fazer, dá uma pitadinha a mais, talvez fazer aquilo que eu não tô fazendo tão bem, aquilo que eu não tinha tempo para fazer, talvez essa pessoa agora vai fazer. Então, ele não vai fazer igual a você. E treinamento, né, colocando aqui, sempre tem uma colinha aqui pra gente não se perder, principalmente quando a gente tem pouco tempo. Ele é uma atividade importante da nossa escala de atividade. Então, assim, o nosso tempo, as nossas atividades, ela é dividida em 3 esferas: a importante, a urgente e a circunstancial, certo? Eu falo disso nos meus livros, nos meus treinamentos, em especial sobre gestão de tempo. Importante, urgente e circunstancial. Circunstancial é aquilo que a gente faz que é necessário, senão a gente vira um robô ali, né? Então a gente sabe, ficar lá um pouquinho nas redes sociais, são os cafezinhos, são as conversas, é aquilo que a gente faz para, a palavra é desopilar, tá? Desopilar. Então é muito importante, inclusive nas nossas horas de trabalho, mas elas não trazem resultado. As urgentes são apagar fogo. E esse líder que está falando que não tem tempo para treinar é porque normalmente ele está apagando fogo. E aliás, líder, é muito comum você ter muito mais tempo da sua atividade, da sua rotina apagando fogo do que prevenindo que o fogo ali não surja. Então, nós falamos da urgente e da circunstancial. O treinar, ele é uma atividade importante, ele está dentro da esfera do importante. Que são atividades importantes? Atividades que a gente só vai ver resultado, na grande maioria das vezes, a longo prazo, tá? A longo prazo. Então, é aquela que você para um pouco para fazer ela e que daí você, por exemplo, não vai ver nenhum prazer, nenhuma satisfação ali agora. Então, você tem a impressão assim, fala, nossa, que tempo perdido. Mas é o tempo mais importante. Quer exemplos? Por exemplo, quando a gente para abastecer o nosso carro, né? A gente fala, mas eu tô tão corrido, tô tão com pressa, eu vou ter que parar para abastecer o carro? Vai, porque senão vai ficar sem gasolina e aí vai virar uma atividade urgente e atrapalhar os seus compromissos. Quando a gente para se organizar, para nos organizar no nosso dia, olha, o que eu tenho que fazer hoje? É uma atividade importante, que a gente para fazer isso. Escrever um livro, eu sempre falo, né, do livro. O pessoal fala, nossa, você escreveu um livro. Gente, escrever um livro tem muito mais a ver com gestão de tempo do que com talento. Todos nós temos muito mais capacidade e habilidade para escrever um livro do que nós imaginamos. A gente só precisa ter disciplina para parar, para investir tempo e energia e dinheiro também em alguma coisa que a gente só vai ver um resultado a longo prazo. Delegar é a mesma coisa. Por quê? Porque não é simplesmente falar assim, vai fazer isso, toma, faça isso. Mas é um tempo que você para treinar aquela pessoa que está junto com você. Então, no meu programa de desenvolvimento, eu mostro ali, né, todas as etapas que a pessoa passa, do grau de maturidade zero para desenvolver o que ela tem que fazer, até a maturidade alta. Então, ela passa por níveis de maturidade. E antes do delegar, sempre vem o treinar. Então, o que você precisa delegar na sua agenda? Então, eu vou falar aqui para mim, por exemplo, hoje, o que eu preciso delegar, muitas vezes, é cuidar do meu site. Eu tenho um site, tem aqui na descrição, aqui com certeza você vai encontrar o meu site. O alimentar esse site, eu não tenho muito tempo para ficar alimentando esse site, mas ele é muito importante, eu não posso abandonar ele lá. Então, eu tenho uma pessoa que eu delego o conteúdo ali do meu site. Mas, em primeiro lugar, eu preciso parar e treinar aquela pessoa. Então, dizer para que é o site, qual que é o objetivo, por que eu coloco artigos, por que eu coloco depoimentos de pessoas ali. Então, fazer esse treinamento. Então, passa pelo treinamento, depois passa pela parte dela executar aquilo que você ensinou, e aí, delegar é diferente de delargar. Então, você também é muito importante você acompanhar o que ela está fazendo. Então, parar para ir lá, monitorar, dar o feedback, qualquer coisa que estiver saindo fora daquilo que você espera, tá? Não é do jeito dela, mas ela não está dando resultado, você entrar então com feedbacks para poder estar alinhando, tá? Bom, gente, como eu falei, o resultado é a longo prazo, mas vale muito mais a pena.
E aí é uma coisa que não para, tá? É uma coisa que não para, que daí você delega para ela fazer os artigos, dali a pouco você está delegando para fazer os feedbacks e vai aumentando. Conforme vai aumentando o grau de maturidade da pessoa, você vai aumentando a confiança nela e vai aumentando as atribuições dela. Adivinha onde que ela vai estar amanhã? No seu lugar. E você tendo que delegar para ela assuntos tão importantes como delegar, que é importante para ela delegar. Né? Quantas vezes que eu não vi aí líder de líderes acompanhando os seus novos líderes e mostrando para eles a importância deles não assumirem tudo que eles precisam delegar. Gente, é um treino, tá? E como qualquer treino, ele precisa de uma insistência. Então é um pouquinho aqui um dia, um pouquinho ali outro dia, igual atividade física mesmo, tá? A gente só vê resultado a longo prazo. A gente vai na academia, a gente não vê resultado no outro dia. Mas eu vou um pouquinho aqui, vou um pouquinho no segundo dia, e assim a gente vai, de repente isso já vai estar muito automático para você, o delegar. Tem um livro muito interessante para quem, eu sou cheia aqui das dicas dos livros, além do meu que eu falei, tem um livro chamado O Gerente Minuto, que ele fala muito a respeito dessa questão do delegar sem usar muito tempo seu. Usar 1 minuto, tá? Por isso que chama Gerente Minuto. Ele fala, a premissa do livro é todas as orientações, correções, alinhamentos que a gente pode fazer com uma pessoa, ela pode e deve ser feita em 1 minuto. Então, vai muito mais da nossa capacidade ali de se organizar, de comunicar, de ser objetivo, do que realmente com aquilo com um monte de crenças que a gente tem com essa palavra aí, que é delegar. E por falar em ser objetivo, nós já estamos terminando aqui essa nossa live, tá? Ela vai ficar salva aqui no Instagram, vai ficar salva também lá no meu Spotify, no meu YouTube. Olha só, no dia 30 agora de novembro, 30 de novembro, eu vou fazer um workshop que ele chama Lidere a Sua Carreira, tá? Lidere a Sua Carreira. Por quê? Porque essas são as duas vertentes que a gente trabalha muito. Pessoas que estão querendo se desenvolver na sua carreira, se encontrar na sua carreira, e pessoas que querem desenvolver a sua liderança. Então, as ferramentas, elas são as mesmas para chegar nesses dois objetivos. E nesse workshop, nesse caso presencial, aqui em Londrina, vai ser um workshop de 3 horas, tá? Nós vamos justamente falar a respeito dessas ferramentas para te levar ao seu sucesso, ao seu objetivo profissional neste momento. Então, acesse o link na bio aqui do meu Instagram, neste momento que você vai encontrar aí esse workshop do dia 30 que eu vou conduzir. Se você está vendo essa live, esse vídeo depois do dia 30, pode chegar lá na minha bio que com certeza vai ter algum evento lá aberto para você poder participar. Combinado, pessoal? Agradeço muito aqui a participação de todos, muito obrigada e até a próxima live.